E aí galera, salve para todos vocês. Meu nome é Felipe Barbas, eu sou um barbeiro colombiano em Brasil. What? No vídeo de hoje vamos falar sobre a nossa história, a história da barbearia. Vamos lá? Bora então. Mas antes vou te pedir para assistir o vídeo até o final, compartilhar, deixar um like e dar uma força para esse colombianito, tá? A vida do barbeiro não é a melhor vida do mundo, mas é sim uma boa vida. Quanto menos, é interessante. Ou mesmo podemos falar sobre a história da nossa profissão. De onde vem o barbeiro? A barbearia, como a conhecemos hoje, foi instaurada no final do século XVIII e princípio do século XIX. Mas mesmo assim, é uma lavoura que coexiste com a humanidade há mais de 30.000 anos. Além disso, foi o cenário de acontecimentos que mudaram ou ditaram o rumo da história. Começamos nossa linha de tempo, então, há mais de 30.000 anos, na era dos Homo sapiens, onde nas tribos só os líderes e os sábios eram os privilegiados em cortar o cabelo dos demais. Os Homo sapiens usavam uma espécie de pedras afiadas para realizar os cortes. Porém, não era uma prática que se fizera com frequência, pois para eles, no cabelo residia a alma, tinha um significado mágico muito importante para eles, e só era cortado o cabelo em rituais de enterros ou embalsamamentos. Após essa época, encontramos de novo registros arqueológicos relacionados com a barbearia no Egito Antigo. Entre elas, imagens de quem foi reconhecido como o primeiro barbeiro da história. Segundo investigações, seu nome era Meri Maat. Ele era encarregado de cortar e afeitar os cabelos tanto da cabeça como do corpo do faraó Amon-Ra e de seus monges. Os egípcios consideravam que pelos fios do cabelo era possível adquirir bruxarias e mágicas. Então eles costumavam e usavam sem nenhum tipo de cabelo em nenhuma parte do corpo. Esses procedimentos eram realizados a cada 3 dias. No século V a.C., os gregos costumavam fazer reuniões para filosofar, falar de política, da sociedade e tomar decisões dentro da barbearia, enquanto realizavam procedimentos de cabelo, barba, o que fazia do barbeiro uma pessoa muito importante na idiosincrasia e na sociedade grega antiga, pois foram eles, os gregos, quem começaram a dar uma estilização, um charme aos cuidados corporais e faciais, usando óleos, perfumes e outras substâncias para tingir os cabelos das pessoas. Os gregos adoravam o uso de óleos e perfumes nos seus cabelos e barbas, posto que eles achavam que eram presentes dos deuses. E nessa sociedade foi que começamos a ver um pouco mais de charme enquanto a como usar o cabelo ou a barba. Temos então a importância que desde o princípio na antiguidade tinha o barbeiro como profissional, dado que o posto do barbeiro era um posto alto na idiosincrasia grega antiga, como podemos observar. Seguimos então nossa linha do tempo na antiga Roma, aproximadamente no ano 269 a.C., onde encontramos Atínies Mena, quem foi o precursor e representante da barbearia para essa época na qual os barbeiros eram conhecidos como tonsores e as barbearias eram conhecidas como tonsrinai. E cortar cabelo era chamado tonsurar. Na Europa medieval apareceu uma profissão chamada barbeiro cirurgião,
quienes eram encarregados de, além de cortar cabelos, realizar pequenas cirurgias curativas em geral. Eles realizavam procedimentos tais como amputação, sangrias, extrações dentais, cirurgias de catarata, entre outros. No século XV, durante o reinado do Henrique VIII, a barbearia e a cirurgia foram separadas como profissões. Mas mesmo assim, os barbeiros continuaram a realizar pequenas cirurgias e procedimentos médicos. É daquela época que podemos observar o surgimento do barber pole, que era utilizado para exprimir toalhas sujas de sangue. Ambrose Paré, quem foi conhecido como o pai da cirurgia, realizou estudo de cirurgião barbeiro na Escola de Barbeiros Cirurgiãos de Paris, na França. Após da separação dos ofícios, pensou-se que a barbearia ficaria do lado, mas no final do século XVIII, princípio do século XIX, seria instaurada em Chicago a primeira escola e associação de barbeiros do mundo, criada e instaurada pelo senhor Arthur Bass Moller, que seria o primeiro reitor da Associação Escola de Barbeiros e também criador do livro em que foi baseada essa escola, conhecido como The Manual of Barbers, ou The Barber's Manual, conhecido hoje em dia como a Bíblia da barbearia. Fora ele também o criador da hoje famosa técnica e conhecida por qualquer barbeiro dos 14 passos para o afeitado. Temos assim então um pequeno reconto sobre a história da nossa profissão, sobre a história da barbearia. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que tenham assistido até agora. E se assistiu até aqui, e se você chegou até esse ponto, não esqueça então de deixar esse like aí, fortalecer esse colombianito aqui e nos vemos na próxima, tá? Deus te abençoe e até a gente se vê.